E o tema de hoje, que vamos estar abordando hoje, vamos estar falando sobre a sogra. É isso mesmo, vamos estar falando sobre sogra hoje. E eu vou destacar aqui 4 tipos de sogras. 4 tipos de sogras. E é algo interessante, né? Porque tem o Dia das Mães, que é comemorado no mês de maio. E a gente vê o comércio, né? Como eles fazem toda uma mobilização de propaganda, de anúncios, produtos, né? Uma divulgação tremenda, assim também como no Dia dos Pais, que é no mês de agosto. Mas existe também o Dia da Sogra, que quase não é falado, quase não é comentado, que é no dia 28 de abril, é comemorado o Dia da Sogra. Por que será, né, que não tem a mesma divulgação que os outros dias, né, de comemoração, né, datas comemorativas? E a gente vê que esse assunto, gente, é um assunto delicado, né? Quando se fala de sogra, né, a gente vê certos comentários. Outro dia eu vi uma foto, né, uma imagem, e nessa foto tinha uma cobra, e essa cobra tinha um peixe, como se fosse parecer uma sardinha, tipo uma sardinha, na sua boca. E aquela cobra e com aquela sardinha na boca. E estava escrito a seguinte frase em cima, né? Minha sogra pescando. Então a gente vê várias coisas, várias piadas, principalmente os caminhoneiros, né? A gente vê o que mais tem é isso, né? Vamos falar se Adão que era feliz porque não tinha sogra, por isso é que ele vivia no paraíso, né? Outros falam que Noé que foi esperto porque não colocou a sogra na arca. E se for ver, a gente vai ver várias coisas, várias brincadeiras, várias piadas, né? Que as pessoas falam, comentam, brincam a respeito desse assunto. Outro fala, minha sogra caiu do céu. Aí outro fala, porque a vassoura estava quebrada. E vai daí afora. Mas se nós formos falar de sogra mesmo, falar da sogra, nós vamos ver que na Bíblia, quando se fala de sogra, não tem como não relatar, né, sobre o livro de Ruth, que destaca esse personagem, que é a sogra. E é algo assim muito interessante, essa passagem que fala sobre Noemi, né, que foi a sogra de Ruth, e é algo assim que chama muita atenção pelo relacionamento, né, entre a nora e a sogra. Aí você fala assim, mas não é fácil, missionária Regina, não é fácil não, né? Sogra, só Jesus, muita oração. Mas a palavra de Deus nos ensina, porque isso aí é uma questão de quê? De relacionamento. Então a gente tem que ter muita sabedoria. Por isso que o Senhor Jesus, ele fala sobre, quando ele enviou outro Consolador, o Espírito Santo, porque aí vai falar o quê? Sobre o fruto do Espírito Santo, que é importante, principalmente nesse relacionamento, não só, mas em todos os relacionamentos, como é importante o fruto, né, do Espírito Santo. Aí fala sobre mansidão, fala sobre paciência, fala sobre domínio próprio. Então, é bom a gente estar cultivando esses dons, principalmente nos relacionamentos, porque tem certas situações que se tornam um pouco delicadas. Então, você tem que ter sabedoria. E Tiago fala sobre isso, né? Lá na carta de Tiago, fala se a gente não tem, para a gente pedir ao Senhor, porque Ele nos dá sabedoria. E temos que tomar também cuidado também. Tem muita coisa também que acontece porque Ele influencia a nossa opinião. Né? Coisas que já vêm, né? Olha, sogra, a pessoa já fica até apavorada. Não, vou casar, vou ter que ter sogra. Não dá, não quero, não. Aí tem aquele terror psicológico, porque ele vê a sogra, ela acaba sendo algo assim que assusta, né? Vai trazer preocupação. Não quero isso para minha vida. É como se fosse um fardo, como se fosse um peso. Mas se você souber, né, se tiver a sabedoria de Deus, o fruto do Espírito Santo, aí Deus vai te dar sabedoria como se relacionar. Por quê? Porque é uma coisa que a gente tem que aprender, que existe qualidades e defeitos, gostos, né? Então você tem que saber se relacionar com isso, né? Então é algo assim bem delicado, né? Bem delicado mesmo. E a gente vê lá em Gênesis, no capítulo 2, do versículo 24, Gênesis, capítulo 2, versículo 24, que diz assim:
Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, quando fala essa palavra deixará, né, quando ele usa essa expressão deixará, ele não significa que ele está dizendo abandonar. Não está dizendo para esquecer. Não tem como, né, o filho abandonar a sua mãe, esquecer da sua mãe, não é isso? Então, quando usa esse termo deixará, por que usa essa expressão deixará? Essa expressão significa o quê? Que ele vai ter que ter agora, a partir de agora, que ele casa, ou ela, ou ele, né? O que acontece? Ele passa a adquirir, ou ela, uma independência, né? Tanto física, financeira e emocional. Não é isso que acontece quando você casa, quando passa a viver essa vida a dois? Agora você não vai ficar contando com o papai, não vai poder ficar contando com a mamãe. Agora você vai ter que resolver. Porque é umas coisas que a pessoa fala, ai, poxa, a mãe acaba estragando o filho. Porque tem coisas que o filho está acostumado com tudo na mão. Tudo na mão. Né? Se é um copo d'água, a mãe vai lá, pega a água pro filho e dá na mãozinha dele. Se é uma roupa que ele está querendo para sair, aí ela vai e passa, e, né? E aquela roupa já toda prontinha, passadinha, cheirosinha, lavada. Então, tem hábitos, costumes, que depois que a pessoa casa, aí muita coisa pode se mudar. Não é assim? Então, tem pessoas que já estão acostumadas com tudo na mão, principalmente o filho homem, né? Tem essa da mãe querer, ainda mais se for filho único, então, aí nem se fala. Se for filho único, então ele teve ele foi criado dessa forma, foi criado de uma maneira que não é bom isso, né, de ser tudo na mão, que ele tem que aprender também, né, lá levantar e pegar o copo d'água. Aí quando casa, chega aquele grande dia, teve aquela festa maravilhosa, e depois está aquele relacionamento que já estão passando a conviver, né, os dois ali agora na sua casa, e ali ele vai e acha que a esposa tem que fazer da mesma forma que a sua mãe fazia com ele. O mesmo tratamento que ele recebia da sua mãe, ou vice-versa, agora tem que receber da sua esposa. Quer dizer, então é como se fosse assim, não, minha mãe não está mais aqui, mas a maneira que ela cuida de mim tem que permanecer. Aí é que está o grande erro. Né? Aquele marmanjão sentado, e a esposa que tem que ir lá para poder pegar a aguinha para ele, ou que tem que deixar tudo na mão, né? E não é assim, porque aí já é uma outra coisa, já muda totalmente. Aí quando começa a fazer a comparação, então isso é um perigo. Casamentos estão em conflitos, né? Conflitos conjugais por causa de comparações. Ah, minha mãe fazia melhor. A minha mãe, aí tudo, se acontece alguma coisa, se fosse minha mãe, não tinha acontecido isso. Ah, essa comida aqui, o tempero da minha mãe é melhor. A maneira a roupa que minha mãe passava para mim era melhor. Sabe, tudo faz uma comparação e isso não é bom. Isso não é bom, porque aí, se casou, cria-se uma independência. Ou senão, qualquer coisinha que vai resolver, a parte feminina também. Aí acontece alguma coisa, já pega, já liga, mãe, está acontecendo isso, aí começa a falar tudo. Então, cria-se essa independência, ou seja, de estar os dois conversando, os dois tendo que juntos, né, em oração, em conversa e muito diálogo, tem que se ter um acordo, ter uma convivência sadia, né, um relacionamento sadio. Então, o que acontece? A questão, quando fala sogra, ai, que é aquele peso, ai, não, mas você tem que ter também esse entendimento, tem que ter essa sabedoria também. E eu vou destacar aqui, vou falar, né, como eu disse, vou falar sobre 4 tipos de sogras, né, sobre esse relacionamento de genro, de sogra, de nora e sogra, né, e vou estar falando e comentando sobre isso aqui. E algo assim que, o primeiro tipo de sogra aqui que eu quero falar, aqui que eu quero destacar, é aquela sogra que faz chantagem emocional. Gente,
é uma verdadeira atriz, né? E tem que tomar cuidado, que muitas vezes a pessoa faz, mas é porque tem aquela carência de querer o filho perto de si. Aí tá sempre ligando, aí tá sempre falando que tá doendo aqui, tá doendo ali, você não veio me ver, você me abandonou. Aí, sabe, aquelas frases assim que aí o filho, né, ou a filha, para não ficar, já cria aquela preocupação, para ficar com aquele encargo de consciência, ele já fica preocupado e tá sempre, talvez que não chegou na casa, não é nada daquilo. Muitas vezes ela aumentou, falou, não, que eu preciso de você agora, e que tá. Aí quando chega lá não era nada disso, era simplesmente que ela queria a presença do seu filho com ela, porque ela ainda não se desprendeu totalmente. Não que mãe é mãe, só que depois que casa, já não é como antes. Porque antes o filho estava ali sempre na casa, né, morando, mas agora mudou. Então aí tem aquela sogra que começa a fazer chantagem, começa, né, ali tá ligando ali aquela coisa para poder ter o seu filho junto com ela, porque ela ainda não aceitou essa questão do casamento, de que ele agora mudou, no sentido assim de ele não está mais debaixo do mesmo teto, agora ele tem responsabilidade, agora ele tem um compromisso, foi feita uma aliança, né? Quando desde o momento que a pessoa casa, é feita uma aliança, então ele tem um compromisso também com a sua esposa, ele tem o seu compromisso de filho, isso ele tem um compromisso de filho, só que não tem como ele ficar direto na casa da mãe, não tem como, né? Aí tudo é uma questão de toda ali um planejamento, de poder estar ali dando aquela atenção devida, e tem aquelas mães que precisam realmente de uma atenção do filho, porque como eu falei aqui, né, deixará seu pai e sua mãe, não quer dizer que vai abandonar, não é isso? Porque tem mães aí que depois que o filho casou, nunca mais viu, né? Parece que nem tem mãe, isso aí também não, porque a palavra de Deus diz que nós devemos honrar pai e mãe. Então, é nessa questão aí dessa coisa que ela ainda ela ainda está achando assim que ela quer a presença do seu filho ali com ela, só que agora ele constituiu uma nova família. E ela vai ter que saber lidar com isso, né? Nos dias que vai dar, no dia que vai ter como ela ver o seu filho, até dela ir lá na sua casa, né? Na casa do filho, mas tudo aí já há uma mudança, né? Há uma adaptação, essa palavra, se adaptar a essa nova fase, né? Porque agora, desde o momento que o casamento, o que acontece? Aí é responsabilidade, porque antes estava com a mamãe que fazia tudo, né? E não tinha tantas preocupações, agora mudou, então tem aquela sogra que fica o quê? Fazendo chantagem emocional, né? E eu teve uma situação, né, que eu estava na igreja, né, e ali de repente apareceu, eu estava com as irmãs ali na igreja, e apareceu um jovem, né, aparentando uns 30 e poucos anos, com a sua mãe, e ele pedindo para que orassem por ela, que ela estava passando, que não sabia o que estava acontecendo, e ela estava totalmente assim, sabe, meio aérea, e ali depois ele saiu, e eu notei que ele estava com uma aliança, né, deveria ser casado, e ali ela falando que não sabia, e estava totalmente depressiva, tomando remédio, ela só chegou a tomar remédios, estava tomando remédios, pelo jeito parecia ser remédios fortíssimos, mas o que eu notei ali? Que o filho é muito apegado, muito carinhoso, e deu a entender que essa mãe ela ainda não estava aceitando essa situação de saber que o seu filho agora não era mais só dela, né, mas que agora ele tem uma outra pessoa, ele está, né, vamos dizer, se casou. Então essa questão da perda, então eu vi que ela estava totalmente, sabe, aquela coisa emocional, ela estava se entregando, uma tristeza, uma depressão. Tem mães que estão acontecendo isso, estão entrando numa depressão porque não estão mais com seus filhos. Assim, não que eles não estejam presentes, né? Eles estão ali, são dedicados, só que agora mudou, porque houve a questão do casamento, né? Eles se casaram, constituíram uma família, constituíram um lar, aí já muda totalmente. Então, a primeira sogra aqui que eu quis destacar aqui é sobre aquela que faz chantagem emocional, né? Aí fica uma situação muito delicada, porque essa mãe acaba não tendo uma vida assim
ela fica totalmente aquela dependência, naquela, sabe, esperando, na expectativa, aguardando cada minuto ali de ter esse contato com o seu filho, mas é uma coisa totalmente descontrolada. Totalmente descontrolada. Então tem que pedir muito ali a Deus, né? Pedir graça ao Senhor, porque você não perdeu, né, o seu filho. Você não perdeu a sua filha. Apenas aconteceu assim o que faz parte da vida, que Deus abençoa a união, né? Porque o seu filho é fruto de uma união. E agora chegou o momento dele viver isso, de ter também essas responsabilidades, essa responsabilidade, né, do compromisso do casamento. E nós vamos ver aqui o segundo, né? Segundo tipo de sogra. Falei a primeira, aquela que faz chantagem emocional, e agora a sogra, aquela que se intromete na vida do filho, né? No casamento, que faz questão, mas não é uma coisa, se fosse algo para benefício, para edificar, mas não é. Aí eu posso resumir essa sogra que se intromete no casamento dos filhos em 3 palavras. É que palpite, aquela que dá palpite, critica e defende. Aí não tem aquelas pessoas que, poxa, fosse você, eu fazia assim, mas você vê que quando dá aquele palpite, não é para querer ajudar, não é porque está preocupado, não, mas fica jogando, naquele palpite está jogando um contra o outro. Isso é perigoso, não é de Deus isso, né? Fica jogando um contra o outro, ou fica fazendo comparações, isso não é bom. Ou senão começa a criticar, vai na casa, foi convidada para ir na casa do filho, na casa da filha, chega lá, aí já começa a olhar, já começa a criticar. Tem um caso, né, até na família, né, uma jovem que se casou, e ela recém-casada, e convidou a sogra para ir na sua casa, e aí ela arrumou a casa toda, fez aquela, né, poxa, minha sogra vai vir aqui, deixou e tal, e ajeitou, e fez aquela comidinha gostosa, né, ficou até preocupada, tal, e fez aquela comida, e a sogra ia dormir na sua casa, ia passar um final de semana, e quando ela chegou lá, sabe o que a sogra fez? Foi arrumar a casa. Qual a mensagem que ela passou com isso? Essa casa não está arrumada, ou você não sabe arrumar. E aí ela teve que e foi um momento em que ela deu uma saída e ela viu que as coisas tinham mudado de lugar. Ela tinha feito arrumação na casa e aquele jeito pode arrumar, você vai, um vaso, um detalhe, né, arrumação ali, e ela mudou a arrumação, tirou algumas coisas que estavam num determinado lugar, numa determinada posição, e colocou em outra posição. E ela, quando chegou, se deparou com essa situação. Quer dizer, então são coisas que não foi uma coisa para promover a paz, mas para querer criar uma situação que, se depois fosse falar, aí se o filho, aí a esposa reclama para o filho, olha só o que a tua mãe fez, eu arrumei a casa, ela foi, arrumou tudo de novo e mudou as coisas do lugar. Aí o filho ia ficar numa situação delicada, e se fosse falar com a mãe, ela não gosta de mim. É a primeira frase que vem, ela não gosta de mim, ela me odeia, e não sei o que, aí começa. Mas é algo totalmente espiritual, está repreendido esse nome de Jesus, porque isso não é de Deus. Não é de Deus. Quer dizer, então é uma crítica, ou é uma ajuda, mas não é para ajudar, mas é para poder dar uma alfinetadinha, dar uma espetadinha. Entendeu? E isso não é bom. Né? Isso não é bom. Tanto que depois fala, minha sogra vai vir hoje, sabe? Porque a pessoa já fica preocupada, né? E também tem hora também que do relacionamento também não tem muita sabedoria também com a sogra também. Não tem sabedoria. Então tem que ter essa sabedoria, tem que ter esse entendimento. É possível isso? É possível, porque a Bíblia fala sobre Noemi e Ruth. Mas sai para o Velho Testamento. Eu vou lá para o Novo Testamento. Quando fala sobre Pedro. Que o Senhor, quando chegou na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava lá cheia de com febre alta. Aí o Senhor foi lá e tocou nela e ela foi curada e começou depois a servir eles ali. Isso lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus curou a sogra, né? Milagres acontecem. O Senhor curou. Então, é esse relacionamento. Quer dizer, então, tem essa situação que a sogra que se intromete no casamento,
Aí começa a ficar dando palpite, mas naqueles palpites já está querendo, não é uma coisa para somar, não é uma coisa para promover a paz, ou começa a fazer aquela crítica, ou se não, fica defendendo. Mas sai em defesa de quê? Do filho. Ou defesa da filha. E tem até um ditado muito que fala que briga né? Que não é meter a colher, casal de mulher não é meter a colher. Por quê? É uma coisa que eles têm que resolver. É eles que têm que resolver, não tem que ficar dando palpite. Não, é eles que têm que resolver. Isso faz parte do casamento. Faz parte do casamento. Então isso é algo também muito delicado mesmo. E tem que ter esse cuidado. Eu já vi um caso de uma mãe, né? O filho passou a namorar, nem estava casado, namorando, né? E depois esse filho simplesmente cortou relacionamento com a sua mãe, não falava com ela, nem olhava, nem ia mais na casa dela. Olha que situação para essa mãe. E a menina detestava, tinha uma coisa, um ódio, uma coisa gratuita, né? E ali ele não falava, e a menina chegava a ponto de falar palavras, né? Não era cristão, a gente falar palavras, só de xingar palavras, sabe? E ali ele não fazer nada, não achar aquilo como se fosse normal. E não é normal. Não é normal, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então essa questão da família, essa questão do relacionamento, porque isso pode refletir para os filhos. Já pensou o filho vendo ali os pais ou a mãe falando mal, né? Pode ser a sua sogra, mas é a avó dele. Né? Tá falando da avó, eles não vão entender nada. Isso não é bom para o crescimento de uma criança, isso. Então tem que ter essa sensibilidade espiritual. Essa sensibilidade, até dentro da igreja mesmo, infelizmente, mas dentro da igreja tem pessoas que não estão se relacionando bem, né? Esse relacionamento de nora e sogra e também de genro também, que fala, já vem ela, querer dar palpite, querer falar, que já tem uma aversão gratuita. E muitas vezes essa aversão não é nem é algo que já vem, porque o mundo ensina isso. O mundo ensina isso. Né? Vem com essa coisa da questão da sogra, sogra, ai, né? Aí já vai logo fala da jaraca, que é uma cobra, que é isso, que é aquilo outro, porque é algo que já vem, é uma cultura totalmente errada, porque tem que haver conversa, tem que haver diálogo e perdão também, liberar o perdão. Poxa, falou uma palavra, foi mal colocada, e ter essa questão de poder, sabe, reconhecer, poxa, eu errei, não era para ter falado assim com a minha nora, não era para ter falado assim com o meu genro, ou vice-versa, o genro também não era para ter falado assim com a minha sogra, eu me excedi, sabe, ter essa questão de ter essa coisa de poder ceder, de poder reconhecer, de poder perdoar. Já pensou, irmão, Jesus volta, que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Qualquer momento o Senhor Jesus vai estar aí, ele vai buscar, a igreja vai ser arrebatada, e a pessoa não participar do arrebatamento porque está guardando ressentimento por causa da sogra, ou a sogra por causa do genro, ou a nora por causa da sogra. Olha que situação. Porque são coisas que atrapalham a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Senhor, isso aí não dá não, não dá não. O senhor pode pedir, mas essa parte aí não dá, não tem condições do que de eu perdoar, de eu aceitar, de eu até de sorrir, de olhar, mas nem olhar para ela. Eu não quero ela na minha casa, eu quero ver ela longe. Se eu pudesse dar uma passagem para minha sogra, para ir lá para o Japão, lá para uma ilha, mas não é assim. Isso não vai resolver. Nós temos que aprender a lidar com as situações, essa questão da convivência, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso de uma maneira com sabedoria, direcionado por Deus. E eu quero destacar aqui terceiro tipo de sogra. É aquela que se intromete na educação dos filhos, dos netos, tá? A sogra, aquela que se intromete na disciplina, na educação dos netos. Até fala, estraga os netos. Por quê? Porque por isso que eu falo, o casamento tem pai e tem mãe. Eles têm que educar. Eles é que têm que disciplinar. Mas aí a mãe chega para o filho e fala, olha,
você fez isso, você tirou nota baixa na escola, tô dando isso aqui. Ó, você tirou nota baixa na escola e por causa disso vai ficar uma semana sem videogame. Ou você não vai brincar, você não vai pra rua, você vai ficar dentro de casa. Aí, a avó chega e a mãe vai e sai e pede pra avó, né? Aí a avó fica com o neto. Aquilo que a mãe falou pra não fazer, que falou que não ia fazer porque ele quebrou uma regra, né? Porque ele tirou nota baixa na escola. E falou que ele não ia jogar videogame, que ele não ia pra rua, ia ficar aquela semana ali em casa. Aí a avó vai, aí criança ela é esperta, né? A criança já vai logo pra avó, que sabe que a avó tem aquele coração, né? Aí chega, avó, posso? E já sabe que a mãe dele falou que não é pra jogar. Aí fala, pô, aí já, eu nem fala nada, né? Ou se eu pede, ou senão já vai direto pro videogame e liga, e a avó fica tranquila. E muita vida, aí a avó até sabe da ordem que foi dada, a filha avisou, né? Ou o filho avisou, mas ela vai e deixa. Aí o que acontece? Isso quebra a autoridade totalmente dos pais. Porque aí o filho fala, minha mãe fala pra mim não fazer, mas eu sei que minha avó, por isso que eu gosto até de ficar na casa da minha avó, porque lá eu posso fazer tudo. Isso não é bom, porque essa criança ela vai crescer e como é que vai ficar? Porque um fala uma coisa, o outro fala assim, não, faz, o outro fala, não faz, o outro fala, fica, o outro fala, não fica, o outro fala, tem a ver, não tem nada a ver. Aí quer dizer, então a criança fica, aí vai crescendo nessa, sabe? E isso não é bom, porque aquilo que um fala, os outros têm que concordar para poder essa disciplina, né, fazer efeito. Porque ele vai ser o quê? Então ele vai refletir o quê? A educação dos avós, né? No caso ali da avó ou do avô. Então o certo é que é os pais que educam, é os pais que instruem. Claro que o avô pode, claro, dar uma orientação, mas dentro daquilo que eles estão vendo que já está acontecendo, que os pais já estão educando, já estão disciplinando, já estão corrigindo quando tem que corrigir. Então tem que ter esse detalhe, tem que ter essa sensibilidade, né? Tem que ter essa sensibilidade. Então, eu torno a frisar que a sogra que se mete na educação dos filhos. E tem umas até que na frente na frente dos pais quebra a autoridade. Que aí na hora que vai disciplinar, aí a avó fala, não faça isso, você está fazendo isso com ele. E começa a se meter assim na frente, a criança assistindo, a criança vendo tudo aquilo ali. Então, olha só, uma situação que não é para acontecer. Que não é para acontecer. Então, no caso, a avó, o avô, eles têm que o quê? Eles é que são os pais. Então, ela tem que se posicionar o quê? Como vó. E não como mãe. Ou como avô. E não como pai. Se é avô, é neto, então tratar da maneira que tem que ser. Mas nessa parte de disciplinar, de educar, cabe aos pais. Aos pais, que essa responsabilidade aqui são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Então, tem que ter essa sensibilidade, né? Que aí frui. Uma família que respeita os espaços, que respeita os limites, aí é uma família feliz. Até na relação aos pais mesmo, tem vezes que a mãe fala uma coisa, aí o pai fala outra. Ou a mãe está falando, o pai vai lá, faz totalmente o oposto daquilo que a mãe falou para o filho, para poder educar, poder disciplinar, porque é para o bem. Porque a melhor época para disciplinar a criança é justamente esse período, né? Que está na fase ali como criança, depois, né, adolescência. Então, é importante isso. Que os pais estejam educando. E principalmente, nos princípios bíblicos, da palavra de Deus. Né, como está lá em Provérbios, instruir a criança no caminho que deve andar. Para quando envelhecer, não se desviará dele. Então, instruir e ensinar nos princípios da palavra de Deus. E tem que tomar cuidado com esse relacionamento de sogra, de nora, de genro, de não ficar jogando um contra o outro. Não ficar jogando um contra o outro, mas promover a paz, promover a unidade, que é isso importante, a família. É família, né? O bem-estar da família. Eu sei de situações de mãe, né, que tem uma certa aversão por causa
da nora, né? E a nora também não colabora muito, então essa mãe ela já fica já aguardando, fica juntando dinheiro, porque quando acontecer alguma coisa, alguma situação, que ele vai vir me procurar. Porque eu tenho que estão sempre se enrolando nessa parte financeira, então ela já fica já de prontidão, já que qualquer momento que procurar, ela já está com dinheiro guardado no banco, poder socorrer o seu filho. Mas fica uma situação que é como se estivesse dando, como diz no ditado, estivesse dando tapa sem mão na nora, entendeu? Uma situação, mas é uma situação de conflito, não é uma situação para promover a paz. Então, tem que ter esse cuidado, tem que ter esse cuidado, porque a nora é bênção, o genro é bênção, a sogra também tem que ser bênção. Aí por isso que eu falo que quando a gente vai falar sobre nora e sogra, não tem como não citar a passagem do livro de Ruth, que tem apenas 4 capítulos, mas com um ensinamento riquíssimo, né, que fala sobre esse relacionamento de nora e sogra, né, fala de Ruth e Noemi. Aí quem foi Noemi? Noemi foi uma mulher que foi casada com Elimeleque, teve 2 filhos, tiveram 2 filhos, e um chamava Malom e outro Quilion. E o que aconteceu? Ela morava em Belém, eles moravam em Belém, em Judá, mas houve um momento de terrível fome, uma crise, uma escassez, né? E aí eles resolveram sair e foram para Moabe, porque lá tinha abundância de alimento. Aí, então eles foram para essa cidade, né? Totalmente idólatra, né? E ali chegando, né, ela, seu esposo e os seus 2 filhos permaneceram naquela cidade, porque aonde, né, a sua terra natal estavam passando por uma crise de fome, de escassez, e ela ficou ali um período só, que depois o seu esposo veio a falecer. O esposo de Noemi, Elimeleque, ele veio a falecer. Aí o que aconteceu? Aí depois os seus 2 filhos casaram com mulheres moabitas. Aí que entra a história, né? Que um se casou com Ruth, né? E o outro filho se casou com Orfa. E ali, mas depois, passado um tempo, os 2 filhos, além dela ter perdido o esposo, morreu, os seus 2 filhos vieram a falecer. Malom e Quilion. E aí ela falou assim, poxa, agora não tem mais nada que me brigue aqui. Depois ela teve uma notícia de que aquela escassez, né, aquela crise que estava acontecendo na sua terra natal, aquela fome terrível que estava acontecendo na sua terra natal, acabou, cessou, passou a ter abundância, passou a ter pão. Então ela resolveu retornar. Não, vou voltar para minha terra natal, não tem mais nada que me prenda aqui, né? E depois ela passou por 3 lutos, né? Um sofrimento tremendo. E ela chegou para suas noras, Orfa e Ruth, e explicou a situação e falou, vocês voltam para sua família, que eu vou estar retornando, né, para Belém, em Judá. E foi, mas só que elas choraram muito, gente. Quando Noemi, a sogra, hein, falou para elas que ela ia embora e para retornarem para suas famílias, elas choraram muito. Aí se fosse no dia de hoje, ela dizia assim, se fosse eu ia chorar muito, mas ela ia chorar de alegria, fazer aquela festa, soltar bastante fogo, minha sogra tá indo embora, tá indo para bem longe, comemorar, fazer aquela festa. Não, mas só que esse choro foi choro de tristeza mesmo. Elas choraram e elas não queriam de jeito nenhum que Noemi fosse embora, né? E algo interessante que depois de muito de Noemi insistir para que elas ficassem, Orfa acabou aceitando e voltou para sua família. Mas só que Ruth não quis não. Ruth falou não. Aí você pode ver isso no livro de Ruth, lá no Velho Testamento, né? No capítulo 1, no versículo 16 e 17, que diz assim, olha o que Ruth, olha só o que uma nora, gente, olha o que a nora diz para a sogra. Aí ela diz assim, no versículo 16, disse porém Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti.
porque aonde quer que tu fores, irei eu. E aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Gente, ela falou assim, missionária Regina, para de ler isso, que tá me dando até enjoo. Não acredito que Ruth falou isso para a sogra dela. Falou ainda mais. Olha só o que falou aqui. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E vendo ela, né, no caso Noemi, pois que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Porque Noemi estava insistindo, não, fica aí, eu vou embora, mas eu não quero que vocês vão comigo. Mas Ruth, ela insistiu, né? Porque Noemi teve sabedoria, houve um relacionamento ali que foi algo sadio. E eram povos diferentes, mas Noemi conseguiu influenciar o Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, porque elas adoravam a ídolos. Ruth adorava a ídolos, porque fazia parte da cultura, né, de onde ela habitava, da sua descendência. E ali Noemi influenciou Deus na vida de Ruth. Olha só, a sogra que abençoa, uma sogra que é uma bênção e que abençoa. Ah, mas é possível isso? É possível isso sim, de estar abençoando. E foi o que aconteceu com Noemi, que foi uma referência a ponto de tanto a Ruth como Orfa não querer largar de jeito nenhum. E se fosse outra, não, vai na paz, né? Vai e não voltes mais, né? Ainda fala assim, vai e não peques mais, né? Ia falar isso se fosse nos dias de hoje para a sogra, né? Mas não foi o caso aqui. Mas foi um relacionamento muito bonito, muito lindo, que nós vemos aqui relatado na palavra de Deus. E se for ver lá no finalzinho, né, porque se for para contar toda a história aqui, é uma história longa, eu já vou ter que entrar num outro tema, um outro assunto, abordar outros assuntos. E como nós estamos destacando hoje sobre sogra, né, os 4 tipos de sogra, e se você for ver aqui no finalzinho do livro de Ruth, no capítulo 4, no versículo 14, aí depois de toda aquela história, depois Ruth, eu estou resumindo aqui, né, conheceu Boaz, e depois nós vamos ver que Ruth se tornou mulher de Boaz, né, depois ela foi e teve um filho. Aí você vai ver aqui no capítulo 4, versículo 14 e 15, que diz assim: então as mulheres disseram a Noemi, sogra Ruth, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar um remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. E ele será recreador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama. Você já falou isso? Você ama tua sogra? Já falou isso para ela? Então, a tua sogra que te ama, o teve, e ela te é melhor, e ela te é melhor do que 10 filhos. Aí já estão um pouco falando assim, olha, a tua nora, falando para Noemi, é melhor do que 10 filhos. Que ponto que chegou, que benção. Então, aí a gente vê aqui, aí eu acho interessante que aqui não foi ela, mas as pessoas viram isso, a tamanho era o vínculo que elas tinham, que as pessoas observaram e viram o testemunho. Qual testemunho que você tem dado como sogra? Qual testemunho que você tem dado como nora? Qual testemunho que você tem dado como genro? Qual testemunho? O que as pessoas podem dizer desse relacionamento? Será que você tem comentado que muitas vezes, irmãos, a gente quer falar do Senhor Jesus, pregar a palavra de Deus, e Paulo diz que nós somos uma carta viva, e muitas vezes aquilo que nós pregamos, mas tem coisa que nós não estamos vivendo, não estamos dando bom testemunho, que aí você chega, já vem, aí vamos ver, tua sogra veio te visitar, de repente chegou, aí você está com uma pessoa, você é um cristão, e a pessoa está com você, aí ele fala assim, já vem minha sogra. Já começa a reclamar, olha só o testemunho. Olha o testemunho. Então temos que tomar cuidado com isso.
Porque o nome do Senhor tem que ser glorificado em todas as áreas das nossas vidas. Todas as áreas das nossas vidas. E Deus vai te dar sabedoria, como você lidar, mesmo que você está tendo uma situação delicada com a tua sogra. Olha, vai dizer assim, mas missionária Regina, não está sendo fácil. Esse relacionamento, desde que eu casei, desde que eu estava namorando, sempre parece que é uma coisa que Deus vai te dar graça. Porque tem coisas que são espiritual. E tem que ser repreendido no nome de Jesus. Né? De repreender, de você estar orando, pedindo sabedoria a Deus, como, né, você lidar com essa situação. Por isso que é importante o fruto do Espírito Santo, que fala sobre domínio próprio, que tá, não, aí o Espírito fala, não faça isso. A carne, não, vai, não. Né? Mansidão, paciência, né? Então, Deus vai estar te dando graça nesse relacionamento. E você libera o perdão, não fica guardando ressentimento, não. Isso não é bom, guardar ressentimento. Ah, mas ela falou uma palavra e eu até hoje não esqueci aquela palavra que ela falou comigo. Ele falou uma palavra, o meu genro, e até hoje eu não esqueço a palavra que ele falou comigo. Libera o perdão. Libera o perdão. Ah, mas ela não veio pedir perdão a mim, então eu não vou perdoar também. Não, você não tem, não é nessa condição. Você, se quer perdoar, você libera o perdão no nome de Jesus, porque é a tua vida, a tua comunhão com Deus. E nada pode atrapalhar o teu relacionamento com o Senhor. Então, que Deus possa estar te abençoando, né, no teu relacionamento com a sua sogra, ou no seu relacionamento com o seu genro, com a sua nora, te dando sabedoria, assim como Ruth, que é o quarto tipo de sogra, né? O quarto, que eu falei sobre 4 tipos, né? E eu quero destacar sobre a sogra Noemi. A sogra Noemi, sabe o que é a sogra Noemi? Aquela que é bênção e que abençoa. Que você possa ser essa sogra Noemi, aquela que é bênção e que abençoa, para a glória do Senhor Jesus. Então, que Deus possa estar te abençoando, que você comece a liberar palavras, né? Porque é muito bom isso, quando a gente começa a falar, que toda hora dá vontade de falar coisa para reclamar, para murmurar, né? Aí você chega assim e fala assim, não, você começa já a falar assim, não, eu amo a minha sogra. Você começa já, né? Começa a falar, você é a sogra que toda nora gostaria de ter, ó, pessoal, você é a sogra que toda nora gostaria de ter. Começa a profetizar, se não é, vai passar a ser, né? Já fala pela fé, ó, você é a sogra que toda nora gostaria de ter. Então já vai exercitando a fé aí, já vai profetizando a benção aí, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Então que você possa aproximar os seus filhos da sua sogra, né? Porque é importante, não tira, não afasta não, porque é importante ter esse relacionamento mais de vó e neto, né? De vó, respeitando os limites. Então, que Deus possa estar te abençoando. Eu vou estar fazendo uma oração. Amém? Então, nós vamos orar agora. Senhor, eu coloco diante de Ti. Senhor, a família. Foi o Senhor que constituiu a família. E nós colocamos, eu coloco diante do Senhor, para que o Senhor possa estar abençoando esse relacionamento entre sogra e nora, genro, né, e sogra, que o Senhor venha estar repreendendo, Senhor, todo mal, tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, mas que haja paz, Senhor, em nome de Jesus, que haja sabedoria, a sabedoria, que haja amor, Pai, que haja, né, a direção do Senhor nesses relacionamentos, que seja tudo para a Tua glória, para o Teu louvor, tira todo o ressentimento, toda a mágoa, Senhor, toda palavra mal colocada, o olhar está repreendido em nome de Jesus, mas que a família venha em união, né? Abençoa, Senhor, esse casal que muitas vezes passaram até por um conflito por causa de situação, né? Por causa da sogra, e a sogra é bênção. Nós vemos aqui que fala sobre o relato da Tua serva, Pai, Noemi, Senhor, e esse relacionamento tão lindo e tão maravilhoso que teve com a sua nora, Ruth. E eu profetizo essa unção que estava sobre a vida de Noemi, né, sobre a vida de Ruth, Senhor, essa unção, né, desse amor, dessa fidelidade, Senhor. E eu profetizo isso, Senhor,
para que o Senhor possa estar abençoando os relacionamentos, Senhor, em nome de Jesus. E eu te agradeço, Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado mesmo, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz e até a próxima.